Ouça agora o programa Leitura de Mapa Natal às Cegas. Olá, delirantes! Olá! Olá! E aí? Marcos já começou sem comportamento, porque a gente vai falar bastante de casa 8 hoje. Vai, Mas, gente, olha só, a gente já começou rindo assim, né, na brincadeira, porque é a vibe do mapa de hoje, que é quase a casa 8 inteira, né? Então, a gente vai fazer então hoje mais uma leitura às cegas e decidiu apelidar o mapa da nossa querida cobaia de Perséfone. Perséfone porque, se vocês lembram bem, já assistiram outros episódios do nosso podcast, sabem bem que Perséfone foi raptada por... como é que é o nome dele, gente? Por Hades, e foi levada ao submundo, né? Que representa a casa 8 lá no nosso mapa astral, vamos dizer assim, né? A representação simbólica. Ele se tornou rainha do submundo. Exatamente. Então a nossa personagem de hoje Ela não foi lá sofrer no submundo, ela foi virar rainha. Exatamente, rainha. E ela, como tem Sol e Lua na casa 8, reina e impera, rainha e rei quase, do submundo. Então a nossa Perséfone hoje, É das ocultas. É das ocultas. É das ocultas. Tá vendo? Pelo menos a gente sabe que ela gosta muito. Dani, podia até usar o seu Instagram. Não, sou possessiva. Então tá, Marcos, você introduz então a nossa... Já que estamos falando de casa 8, a gente estava falando de casa 8, vamos introduzir. Vai deixar para o sagitariano introduzir uma casa 8 sagitariano? Então, gente, nossa cobaia de hoje, que a gente não sabe quem é, tá? Imagina que seja a Perséfone. Só sabe que é uma mulher, ok, tá? Ela tem ascendente em touro, né? Então, ascendente em touro ajudem aí, gente, mas é aquela pessoa persistente, aquela pessoa que parece... às vezes pode até não ser uma pessoa tão rapidinha na movimentação, pode até parecer ao seu tempo. Assim. Aí tá de olho bullying. A Dani chama você cheio de trouxa. E o Van louco pra fazer um bullying com a amiga Perséfone. E o Van é lerdo. Né? Mas é uma pessoa a seu tempo, né? Mas é uma pessoa que vai andar muito a seu tempo, pode ser até um pouquinho teimosa. A gente vê muita coisa fixa no mapa, né? Aliás, não só ascendente, a gente vê mais fixo. Mas tem como característica a persistência, a buscar o que quer, um pouco de... a tenacidade também de touro, né? Vamos dizer assim, né? Agora, tem um lado bom, né? Tanto o touro é regido por Vênus, né? Então, assim... Pode dar, geralmente, de aparência, a gente vê muito ascendente em touro, duas formas. Ou a primeira, que puxa muito mais para Libra, das formas mais mais curvas, né? Vamos dizer assim, mais belas, puxando para o lado de Vênus. Ou então, às vezes, o corpo um pouco mais com estrutura, né? Com estrutura, com matéria, né? Afinal, o touro fala de matéria, né? Então, as duas opções são possíveis. Se a gente fala, então, do direcionamento do ascendente, eu vejo, então, ali já começa a entrar no submundo, com a regente do ascendente ainda na casa 8, porém em Capricórnio. A gente pode ver que o elemento que domina é a Terra. Então, ela vai ter um quezinho de capricorniano, né? Por quê? Porque vai estar ali a Vênus em Capricórnio e um quezinho de Escorpião. Olha que beleza. Né? Então, como o ascendente é a maneira como a gente é visto no mundo, são as lentes, a nossa roupagem para as pessoas, né? Como a gente vem nesse mundo. Então, ela traz muita matiz de touro, né? Um pouquinho da matiz de Escorpião, que vai ser aquela coisa mais misteriosa, aquele olhar mais profundo, um pouquinho mais tenaz. E de Capricórnio, que vai ser muito sério, vai ser uma pessoa com um ar assim, mais sisudo, né? Vocês concordam? Conservador. Certo? Sim. Também, além da questão não posso de... opinar que eu sou a única que conhece a Vivente. Não fala, capeta. Mas também
além das questões de aparência física que fala Touro, né? Touro também fala de como ela inicia as coisas, né? Então, ela pode demorar para iniciar, porque o Marte está na casa 1 em Touro, né? Está no final, mas está na casa... Tá em Touro ainda. E por estar em Capricórnio, o início dela é muito planejado. Então, ela vai planejar bastante as coisas, pensar bastante, e às vezes pode trazer essa questão de postergar coisas para iniciar, né? Não vai ser um início muito fácil, então já traz aí um semblante dessa vagareza, digamos assim, taurina, mas também de terra, de pensar, de botar tudo, tipo, vamos planejar as coisas, os fatos, os eventos, vamos levantar todos os dados, os fatos, os coisas, antes de começar a Custos. mexer. Os custos. Principalmente Ótimo. os custos. Principalmente. Os custos é um negócio... Centavo por centavo. Exatamente. Mesmo porque uma pessoa de Marte em Touro quer ter o quê? Atitudes concretas. E atitudes concretas exigem fatos, exigem planejamento. Sim. Não só os custos materiais, mas tem os custos imateriais também, né? Às vezes despender energia. Sim, esses custos imateriais, até porque rege a casa 12, que fala das questões, né, da espiritualidade e tudo mais, e que essa questão de espiritualidade está ali presente na vida dela, na pessoa dela, embora tenha que ser um pouco mais material, né, também. Só esses aspectos da casa 8, desse monte de planeta na casa 8, a gente já logo vê que, bom, a pessoa que se interessa por alguma coisa oculta, se não interessou, vai interessar logo, porque ou é astrologia, ou é tarô, ou é a coisa toda, de alguma maneira, né? Quase sempre você pode ver que a pessoa que busca muito isso tem algum planetinha na casa 8. Essa aí tem quase o mapa inteiro, então, né? Com certeza vai buscar assim um pouco como disso. eu tenho algumas coisas assim, né? Ela também vai ser muito trazer essa parte de ocultismo, esoterismo, mais para prática, né? Para o dia a dia. Tipo, para que isso vai me servir? Não vai ser apenas para, tipo, né, vamos abstrair não, ela não vai ser nada abstrata, né? Exatamente. Agora, por outro lado, se a gente olha, por exemplo, já para completar um pouquinho as casas de expressão, na casa 5, que fala um pouquinho do nosso divertimento, né, da nossa criatividade, das nossas criações, um pouquinho dos nossos namoros, né? A coisa séria é na 7, mas os namoricos, as coisas assim do dia a dia, o divertimento, aquilo que você vai no cinema durante a semana, sabe? É casa 5. E a casa 5 está em Virgem, né? Então, é uma pessoa que gosta, de se planejar, 2, das coisas bem definidinhas. Nós vamos em tal lugar fazer tal coisa, vamos tal hora, voltamos tal hora. Marcos, vamos ponderar aí. O Virgem, que é regente da 5, está em conjunção com Urano. Então ela não vai ser tão certinha assim. Urano vai dar uma desequilibrada nela. Ela vai, ela vai ser um pouco mais doidinha nesse sentido de questões de namoro, altos e baixos, né? Claro, mas doidinha ainda em Capricórnio, vamos colocar. É uma doidinha ponderada. É uma doidinha ponderada, ela né, não vai ser aquela coisa toda, não vou pintar o cabelo de azul em Capricórnio, mas ainda assim vou ter meu quê de rebeldia, né, de fazer assim, né? Então é legal. A parte que ela aplica como criatividade também, a gente pode imaginar a mesma vibe, né? Ou seja, de querer planejar, colocar as coisas, né? Mas que também vai ter um quê de originalidade com o que ela faz. Ela pode gostar muito de tecnologia, de gostar talvez de games, né? Games assim, digamos, trazendo para coisas assim de antiga mitologia, sabe? De videogames, de PlayStation novo, alguma coisa assim, por ter Urano ali, né? E na casa 8. Então, tipo,
Pode ser algo. Mercúrio traz essa questão também de ter storytelling, ter questões de livros, né? Escrever, ela pode gostar de escrever, mas no computador ou ditando ou alguma coisa assim. Ou até diria o seguinte: esse Urano pode ter significado, mas também pode ter o significado dessa coisa ocultista que a gente falou tanto. E ela pode usar isso por divertimento, ou querer muito entender um pouquinho das Também. pessoas, o que está por trás das pessoas, até usar, não sei se ela tem interesse na astrologia, talvez uma Pode pessoa ser um divertimento, pode né? ter uma restrição, mas é um divertimento para ela, essas coisas relacionadas a Urano que falam de coisas de conhecimentos, né, que são transcendentes, né, que são fora da nossa, do que é usual, do que é comum, né? Ainda mais na 8, né? O Urano na 8 é super forte. Então, tem um pouquinho esse aspecto, mas essa conjunção, né? Que é uma conjunção de Mercúrio e Urano. E, finalizando... alguém mais acrescentar? Não, eu só ia lembrar que Mercúrio está retrógrado, então também ela pode não ser tão exagerada, né? Uhum. Ou pode ter alguns problemas com tecnologia. Algumas coisas com eletricidade ou tecnologia podem quebrar na mão dela. Ela pode, sei lá, tá tomando banho, daí tomou banho, queimou o chuveiro, umas coisas assim doidas que acontecem em questões de eletricidade, né, que não Que funcionam. não queime o chuveiro quando ela estiver lavando o cabelo. Aí dá uma raiva, um ódio. Dá B.O. Ou seja, as coisas eletrônicas dela, ela manda pro submundo, né? Acontece, ela mandou pro submundo, morreu, vai pra lá, pra baixo. Né? Bem Perséfone. E por último, a casa de terra, que é a casa 9, aliás, a casa de expressão, que é a casa 9, mas que está em terra, e a casa 9 vai falar das nossas filosofias de vida, dos nossos estudos que são mais abstratos, superiores, não é aquele estudo prático, mas sim o estudo de universidade, ou busca de conhecimento, de fé, ou até mesmo viagens, né? A gente pode ver que ela tem um Capricórnio, um Saturno super forte ali, que vai dar uma estruturação para ela, ou seja, essa coisa, ela vai estudar provavelmente alguma coisa muito tradicional, trabalhar com alguma coisa um tanto que não nada, é uma coisa não convencional, vamos dizer assim, né? Mas que dá estrutura para ela, isso é uma coisa bacana, né? Ela vai ter essa busca e que seja uma coisa muito capricorniana, tipo... Ai, gente, fugiu as palavras, me ajuda aí. Por estar ali na 9, a gente pode traduzir que também pode ser uma questão de professor, né? Ser uma professora, pode ser uma estudiosa, uma acadêmica, pesquisadora, mas eu acho que pesquisadora nem tanto, porque não está tão ali na 10, né? O Saturno está mais ali na 9 mesmo, né? E assim, questões de tipo, se for professor, matérias mais conservadoras, né? As básicas, matemática, português, coisas. Não vai ser coisas extraordinariamente doidas, né? Educação sexual, né? Não acho que vai ser. Né? Bom, acho que é da Casa 9. Unindo uma vocação que talvez ela já tenha, sei lá, de professora, se ela quisesse dar um up na vida, assim, como vocação, se ela fosse para a área de finanças, ela tava feita. Só digo isso. Porque ela tem um dom de lidar com o dinheiro dos outros que ela não faz ideia. Ela pode ser consultora ou, por exemplo, uma professora de educação financeira, sim. Algo nesse sentido, que ensine as outras pessoas a se educar com finanças, né? E ela tá passando pelo retorno de Saturno, né? Tá passando. Ela tá passando pelo retorno de Saturno. Muito bem. Tá ali em cima, o Saturno tá em cima do dela. Então, minha filha, se tu ainda tá dando aula de matemática, tu tá perdendo dinheiro na vida. Vai trabalhar, vai administrar o dinheiro do mesmo.
Porque vamos lá, você já vai que ganhar dinheiro quando você começar a trabalhar com o dinheiro dos outros. Aí você vai estar. Explique melhor, Olha Dani. aí, Perséfone. Olha, só Porque, assim, vocês falando, né, agora que vocês já comentaram bastante coisa. Mas tipo, ela me ajuda muito também nas minhas questões, né? Como eu disse, quando às vezes eu preciso, né, de uma coisa, como é que eu cobro, como é que eu faço, não sei o quê. A ideia do contrato, né, foi ela que me deu já há um tempo atrás. E assim, várias coisas ela tem esse dom mesmo de ajudar as pessoas a terem uma qualidade financeira melhor. Pensando nas casas dela de terra, 2, 6 e 10, todas elas, por ter seus regentes de aquário, tanto de gêmeos quanto de libra, estão todos na casa 8, então não tem como não falar da casa 8. E quando fala casa 8, você fala de lidar com dinheiro, além do seu dinheiro investimento, né? Não precisa necessariamente trabalhar diretamente com o dinheiro dos outros, né? Mas investimento. Não. Uhum. Porque, querendo ou não, o sucesso financeiro dela tá ligado ao sucesso financeiro de outras pessoas que ela vem ajudar, entendeu? Então, por isso que eu bati assim, ela não é bancária, ela não é isso, não é aquilo, porque, gente, ela tem esse quesinho tão forte, mas tão forte, que se ela não fizer, socorro, ela vai estar realmente perdida. Mas é que Sagitariana é idealista demais para lidar só com a parte fria da coisa, né? Mas uma coisa que a gente consegue ver, por exemplo, ali na casa 2, né, que fala de dinheiro que joga para Mercúrio. Mercúrio já vai lidar com o dinheiro de uma forma já meio mutável, né, meio para cima e para baixo. Com a conjunção de Urano, ela vai ter altos e baixos financeiros, então não vai ser uma pessoa que vai ser tão focada em... A sua própria finança não vai ser tão organizada, digamos assim, quanto as dicas que ela dá para as outras pessoas. Ela sabe a teoria, mas ela não põe em prática. Parece situações dos outros que fazem ela ter que despender dinheiro também. Também pode acontecer isso. Assim como ela tem facilidade de ganhar dinheiro lidando com o dinheiro dos outros, ela também perde dinheiro lidando com o dinheiro dos outros. Sim, e Mercúrio, estando ali na 2, Mercúrio vai falar assim, questão de aprendizado, então ela ensinar e aprender para ela vai trazer grana para ela, né? A questão de escrever, talvez, um livro, um e-book, trabalhar com questões da 2, assim, trabalhar com coisas ligadas à tecnologia que se comunicam através de tecnologia, né? Então, por exemplo, a questão das lives, né? É uma comunicação através da tecnologia. É um talento que ela tem fazer isso e entender isso, né? Que vai ser muito útil para ela vir ganhar dinheiro, né? Então... Vocês perceberam o aquário no meio do céu dela? Então, eu vi, sim. Eu vi, mas o regente tá na 8 de novo. Aí por isso que voltou pra lá. Sim. Tudo volta pra 8. Tudo volta pra 8. Aí você acaba, por isso que é submundo mesmo. Mas a 8 a gente pode lembrar que não seria só submundo, pode falar também da questão... eu só generalizei. Né, das posses dos outros, de tomar conta das coisas dos outros, né, ela que tem a gente tá falando muito. Um facilitadorzinho de herdar um dinheiro acumulado de algum parente, alguma coisa, tá bem pontuadinho ali lá. Vai que ela não dá essa sorte. Porque tá ali, ó, pay. Pode acontecer. A questão de lidar com os tabus das outras pessoas, ela é uma ótima conselheira também. Essa questão de submundo, às vezes, é bom para lidar com o submundo dos outros. Sim, tem tudo isso, né? Que daí pode falar com outros processos dela ali. Deixa eu só tirar isso aqui. Curiosamente, pode falar. Não, eu ia perguntar das 6, mas o Marcos ia comentar algo antes. Fala, Marcos. Não, deixa acabar essa... Dani, vamos lá, 6. Ela tem a 6 em Libra, né? Então, essa coisa de ser educação física, trabalhar com estética, querendo ou não, para melhorar a outra pessoa, que é uma melhora, entendeu? É uma construção, assim, sabe? Ajudar na construção, na melhoria de uma pessoa que também volta, querendo ou não, para Capricórnio, entendeu?
Então, onde é que tá Vênus? E pra casa 8, porque isso mexe no psicológico das pessoas também. Sim. Exatamente. É um trabalho que não é tão superficial quanto se pensa. A gente pode ver também a questão de educação física em outro ponto, com Marte, regente da 12, dentro da 1. Ela é muito ativa. Ativa. Ativa, é a mesma coisa. E por estar falando da 2, então, que ajuda ao coletivo, ao social, né? Tipo, ela é muito ao bem comum, que a gente já citou a questão da Beyoncé, eu sempre trago isso, então, tipo, ela tem as questões da 12 ali junto com ela, então ela tem essa de querer ajudar as pessoas, né? Tipo uma peixinha, né? Peixinha que a gente traz é o termo, né, de signo de peixes, né? Mas... Tem 11, né? Mas ela pode ajudar as pessoas como? Com a técnica de Marte, que Marte é ágil, como fala, é atividade física, né? E Touro é o corpo também, que tá ali dentro da 1, né? Que fala da matéria. Mas ela tem fortuna na 1 também, né? Então estabelecer estrutura. Corpo também é estrutura. Sim, então isso carregar para o resto da vida. Então isso, e veja que faz um trígono, querendo ou não, com um ascendente, o regente do meio do céu, que é Saturno, que Saturno fala da carreira dela. Então, e essa comunicação, trazendo ainda um pouquinho, Saturno vai adorar Marte. A questão de Marte para Saturno, para o meio do céu dela, então essas questões de corpo, de agilidade para a carreira dela vão ser muito fortes e vai traduzir muito isso. Sim, sem dúvida. Agora, mesmo porque, assim, né, é curioso depois a gente saber, de fato, a carreira dela como de educação física, ela está no mapa, mas ela não é óbvia. Não. Ela não é óbvia, né? A óbvia dela é monetária. Essa é direta e reta. A parte monetária é muito direta e reta. Talvez essa questão da professora, não sei se é concursada, talvez, seja uma questão dessa busca por essa estabilidade. Afinal, tem muita coisa em Capricórnio. Não, ela não é concursada, não. Não? Eu vejo mais a coisa do idealismo sagitariano aí, né? De eu quero fazer alguma coisa pelo mundo, eu quero trabalhar as pessoas para elas terem uma autoestima melhor, para elas, sabe, ter esse idealismo desse sol, dessa lua dela bem forte. Sim, poderia ser. Ela quer treinar pessoas para as pessoas buscarem o próprio caminho delas. Isso é bacana porque, bom, a gente pode ver até que o regente a lua é regente da 3, né? Que é a comunicação, né? E é o ensino, né? O ensino eu vejo muito na 3, não necessariamente na 9. E então ela tá ali com o sol brilhando junto da lua. Sol e lua sagitarianos, né? Então é uma dupla sagitariana, né? Seria uma porra louca se não tivesse tanto Capricórnio. Pois é, santo Capricórnio, porque ó, com Aquário no meio do céu, eu luz, sol e Sagitário. É o que a gente sempre conversa. Meu Deus do céu. Muito bem. E então vamos para. A gente falou das casas de expressão, das casas de. Terra eu falei para resumir porque voltou tudo para 8. Então, volta tudo para 8, né? Meio do céu também a gente comentou. Tudo na 8, tudo volta para lá. Exatamente. Vamos falar da casa de relacionamento. Vamos falar das questões, então, dos relacionamentos dela. As questões, ali na 3, né, na cúspide da casa 3, né, que ela tem em Câncer, né, a Câncer vai trazer para ela essa questão já de amabilidade para os demais, né, uma questão de mãezona, né, a mãezona dos irmãos, a mãezona, né, da família, da comunidade, né, da vizinhança. Então ela vai tratar as pessoas como assim, quero ajudar vocês, quero o bem de vocês, né, e tudo mais, né. Só que a Lua está em Sagitário, na 8. Mas vamos pôr em Sagitário primeiro, né. E a Lua em Sagitário vai falar das emoções dela. E as emoções dela, ela
ela não vai ser alguém que vai expor muitas emoções, né, ali. Vai sim, mas ela vai brincar demais com as emoções. Eu conheço essa lua e ela pode ser um pouco, né, das debochadas, de zoeira, assim. Talvez aquele Mercúrio não seja tão zoeiro assim, né, mas emocionalmente ela vai ter altos e baixos, assim, ela vai brincar muito com as emoções dela. E, gente, vocês podem me ajudar, tá? Vocês... Boa. Tô ouvindo, teacher, vai, continua. E em relação a questões da 3, né, ela pode trazer, vamos pensar aqui, a questão de ajudar realmente na comunidade, como na prática, fazer algo que ajude a comunidade, mas a construir algo, não sei como traduzir isso, gente. Como que vocês podem traduzir isso? Na 8 ali. Talvez algo simplesmente que vai transformar. Tem que lembrar que a casa 8 é a casa da transformação, das crises, né? Então, fazer algo... ela pode ser aquela que vai transformar. Que estruture, né? O que possa vir a seguir. Porque com Capricórnio é estrutura, né? Ainda tem fortuna em Touro, então ela precisa de estrutura para fazer as coisas. Mas ela pode trazer para a comunidade essa questão de transformar realmente a comunidade, né? De um modo divertido. Ela não vai ser tão sisuda, porque essa lua ela vai trazer um divertimento ali para ela. Isso com a comunidade, com as pessoas assim ao redor, né, conhecidos e tudo mais. Com relacionamentos, né, que daí a gente vai para casa 7. Então, relacionamentos, parceiros, sociedade, toda pessoa que você tem algum contrato escrito, alguma coisa assim. Já vai ser uma coisa mais diferente, vai ser uma coisa mais tipo material, né? Assim, a pessoa ela vai ter esse já vai ter primeiramente assim como que eu posso? Pode ser uma pessoa que venha ajudar principalmente na questão de carreira. Ela poderia ser uma coach, já pensou? Ela já é coach da Deli, podia ser de outras pessoas ganhando. Pode ser. Olha que tudo. Mas olha, se a gente for ver, ela não é a questão que a André comentou, que ela é profissional fitness, né? É exatamente isso que ela faz, ela é coach. Ela é coach, né? Esqueci o nome da profissão que é. Personal. Treinadora? Personal, isso. Basicamente é isso, né? Então, assim, com questões de sociedade e tal. Mas, tirando a parte dessa que ela já trabalha, mas ela, por exemplo, se tiver uma sociedade, o sócio vai ser aquele que vai ajudar ela a crescer na carreira. Vai ser aquele ponto de apoio para ela. E ela pode curtir muito ter alguém próximo dela. Por conta da casa 7, tá dentro da casa 1. Então, ela pode gostar de estar com alguém ou de ter alguém por perto, né, para que ela possa contar, que vai ajudar ela, que vai... isso. Ela entendeu? Mas eu completaria o Gilvan dizendo o seguinte, que ela tem escorpião na 7, né? Então, primeiro ela vai ter uma vibe de buscar uma pessoa um pouquinho mais com essa vibe escorpiana, né? Que ela também tem um cadinho, por ter esse monte de coisa na casa 8, afinal, a casa 8 é uma casa relacionada ao signo de escorpião, certo? Mas também pode ser eu diria, talvez pode demorar a confiar nas pessoas, pode ter essa energia para os relacionamentos, demorar a confiar nas pessoas, ter um certo, às vezes um pouquinho o pé atrás, eu interpretaria assim. E, apesar do meu caro colega Gilvan não considerar muito os planetas modernos, ela tem Plutão ali, né? E esse Plutão na minha visão, poderia dar tendência a ela, às vezes, terminar abruptamente as coisas, ou nem sempre, às vezes, começar um relacionamento que, de repente, não quero, termina e acabou, né? Vamos transformar isso e vamos para o próximo. Pode ser isso com pessoas, pode ser com relacionamentos, né? Então, assim, envolve uma intensidade aí. A questão, acho que toda envolve uma intensidade da pessoa com a qual ela se relaciona, seja amorosamente, seja de um... Mas eu acho que a questão de Plutão ali
pode não ser necessariamente ela vir a terminar, mas ela o outro vir a terminar com ela. Sim. Por uma questão de recepção entre o ascendente e a casa 7. Verdade, poderia ser também. Pode trazer nesse sentido. Principalmente eu vejo assim. Pode continuar. Só um adendo. As duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu acho que na maioria das vezes, né? Porque, na verdade, eu pelo menos veria dessa maneira assim. Ela vai buscar essa intensidade no relacionamento. Você vai acabar lidando com pessoas muito intensas. Tá? Muito intensas, entendeu? Então, para os dois lados. Ela vai buscar isso e a outra pessoa vai vir com essa energia para ela. Isso, de alguma maneira, vai se encaixar com todos aqueles planetas pessoais dela que ela tem na 8, apesar de ser Sagitário, apesar de ser Capricórnio, né? Metade cada um ali, se a gente olha por Plácidos, mas vai querer combinar essa coisa toda aí. Querer trazer esse submundo para fora. Exatamente. Talvez ela vai querer projetar esse submundo no outro, ou o outro projetar o submundo nela. Entendeu? Ou seja, ela vai ter que achar Hades. Olha só que coisa, já que ela é Perséfone, ela tá procurando por que não, Plutão, Hades. Se o Hades for igual ao do filme do Hércules, até eu queria, ele era toda hora. Gente, não, vamos traduzir pra ela. Ela não vai querer o Hades, ela vai querer o Lúcifer. Verdade. Uma referência pop, né? Ai, gente, não. Tá bom. Tá, vamos voltar, gente. Vamos voltar pro mapa. Vai. Ai, meu Deus. Desculpa, Zélio, mas o Lúcifer que boa. Se você o Lúcifer é muito engraça. Tá bom, Zélia. Você que lute. Vamos continuar. Gente, é a casa 11. Tá, casa 11, que fala das amizades, também fala dos sonhos, projetos pessoais, né? Não fala só necessariamente dos amigos, né? Tanto como os amigos se relacionam com ela e como ela se relaciona com os amigos. Então a casa 11 tá em peixes, então vamos começar ali. Olha que boa. Né? Vamos começar ali que ela se doa muito mais para os amigos do que necessariamente fica na dela, curtindo a dela, né? E ela deve ser super comunicativa com os amigos, né? Pela questão da 3 ali, de Júpiter, que é o regente da casa 11, está na casa 3, que é a casa da comunicação. Então, ela pode ser também amiga, por exemplo, dos pais dela, né, muito amiga, sim, porque tá ali também junto ao regente ao fundo do céu, que é o pai, né, mas também os pais, a família. Então, ela pode ter essa questão de amizade com a família, não necessariamente algo que é ruim ali para ela, vai ser muito bom, vai ser muito legal. É algo muito exagerado, muito dramático, muito, né, tipo, questões das amizades vão ser assim, amizades assim, tipo, amiga, te amo, sabe, umas coisas bem... Ela te ama, Deli? Ela me ama, mas ela tem tudo na casa 8, né, gente? Demorou pra ela admitir. É isso que eu ia falar, né? Com a configuração assim, ainda mais Capricórnio. Ela demonstra em atitudes. É muito mais assim, ela não é aquela pessoa que vai chegar e vai falar e vai, sabe, fazer altas declarações, porque ela isso tem... Isso é do típico de terra, eu não vou falar de lua na casa 8, né? De terra. Toda essa energia de terra, exatamente. Porque mas ela é muito eu vejo por mim. Ela é mãezona mesmo, ela é maravilhosa. De repente, quando ela bebe, talvez, né, deve ligar e falar assim, cara, te amo pra caramba. Nem que bebe, amor. Mas pensa que essa energia também não é só de ida. Ela tá aprendendo através de muitos anos de terapia a demonstrar mais, né, a falar mais. Mas pensa que essa energia não é só de ida, não é ela só com os amigos, mas os amigos com ela.
Os amigos podem ser muito entusiastas, muito dramáticos, Ela muito tem esse exclusivos. no mesmo. Ela pode falar assim, mas por que eu só atraio gente doida, exagerada pra mim? Tá respondido. Ela podia não pular no meu pescoço e dizer que me ama, mas eu sempre fiz isso com ela. Então, porque essa energia é de mão dupla. Então, se não é ela que faz, então ela recebe, né? Também as questões dos sonhos dela, né, os projetos pessoais, desejos íntimos, né, podem ter essa característica também, uma característica mais maior, né, de alcançar uma imagem, né, de estar ali no palco, de querer, né, talvez na infância ela teve muito disso, principalmente, de às vezes até querer ser uma atriz ou alguma coisa assim, né? O sonho de criança talvez poderia ser uma atriz e tal, tá no palco, né? Uma infância muito assim, não querendo falar da infância, mas dos sonhos que estão ali, né? Que estão ali próximo à casa 4 e também na casa 3. Então, pode trazer isso também para ela. Até mesmo essa coisa dos sonhos, já que a gente colocou também, mas a Casa 11 também fala dos sonhos com o trabalho, né, a coisa social, vamos dizer assim também, né, os projetos, né, e aí geralmente seriam já projetos, a Casa 11 já é uma casa muito altruísta, né, tende a ser. Então, em Peixes vai ser sempre por algo maior, pela comunidade, ou seja, aquela coisa tipo, tá bom, lá no fundo eu tenho essa coisa mais de terra, mas eu quero ajudar a melhorar o mundo, eu quero um mundo melhor, eu quero, né, uma coisa assim. Então, acho que vai ter um pouquinho essa pegada. Talvez por isso e por causa da Lua, que a gente falou da história da professora, que de repente ela seja uma motivação primária para ela, para essa questão de aulas. Mas a filha quer ganhar dinheiro mesmo, vai cuidar do dinheiro dos outros. E a gente não pode esquecer também ali, a Lua, né, a comunidade, tem uma comunicação muito boa com Júpiter, né? Ela traz essa questão, esse exagero ali de presença, de expansão da imagem dela, né? Da expansão ali dela, com a comunidade. Então, provavelmente, ela pode ser alguém que é muito notada no arredor ou nos ambientes que ela vive. Seja na escola, seja no bairro, seja na família. Ela pode ser alguma pessoa muito notada, por mais que às vezes ela não queira, tá? Bem isso, não vamos falar dos problemas psicológicos que se me criou. Às vezes ela não queira, né? Mas ela é notada. Eu estou tentando trazer aqui um jeito de leitura que é uma leitura prática do dia a dia, que ela pode, como fala, notar fatos, né, e presenças ali no dia a dia. Não apenas uma coisa que vocês mais gostam, né? Que é a questão de como se sente, né? A questão moderna da astrologia. Tem uma questão... o André, você... Não, vocês podem falar das casas de água, como eu disse, eu conheço, né? E vocês têm coisas a acrescentar que tipo... Que às vezes você não viu, né? Também. Vamos tentar, então, ler a 4, 8 e 12? Quem normalmente faz é a Andrelli, né? Mas vamos lá, né? Casa 4. Família, infância, passado. Meu Deus, isso é muito bom. A atuação de Perséfone. Começa por aí, né? Ela era a rainha quando criança, né? A Beyoncé quando criança. O Júpiter em Leão ali, angular, expande esse ego que é uma beleza, né, na infância. Sim. Casa de água pra mim. Eu não lido nem com as minhas, vou lidar com as dos outros. Vamos Vai, tentar, Max, é um menino intuitivo, vai. Eu teria até uma pergunta sobre esse Júpiter angular, porque, bom, mas Júpiter angular de fato muito, muito bem-estar, muito prazer em estar com a família. Ou seja, eu creio que ela teve uma infância bem tranquila, não teve necessariamente uma infância sofrida. Mas pensar que talvez a infância dela foi muito focada nela.
Ou seja, as coisas estão focadas um pouco nela. E se a gente olha o direcionamento contrário, que a gente começa na... Ela é filha única dele? É. Ah. né? Eu imaginei isso. Então, é pensar que ela começa com essa história do muito mais focada em si, e a família também focada nela, e que depois do direcionamento ela vai acabar para o mundo, o caminho dela, a direção vai ser o foco na comunidade, nos outros. É a questão de não pensar nela, mas expandir para o outro. É a dissociação do ego, por isso ela é contrária. Então é bacana essa... Mas também, de novo, né, a casa 4 vai parar lá na casa 8, né? Então... Sagitário. Novidade. Em Sagitário. Ambos até com muita ação, né? São 2 signos de fogo e tem recepção mútua, né? Tem recepção mútua, é isso que eu ia falar. Uma das coisas que pode trazer ali, em questões de termos práticos, assim, de fatos, né? Pode ser que ela, na infância, tenha lidado com questões de morte, por conta da cúspide, o regente da 8, que fala de morte, tá ali próximo à casa 4. Então pode ter isso também. Mas não sei se dizer, na verdade. Mas ela tem uma mediunidadezinha, assim, desde criança. Ela vê alguma coisa, ela sente. Então, desde criança. Pode ser também por conta... Pode ter a ver com isso também. Pode ser também a questão da 12 dentro da 1, né? Marte dentro da 12 tá dentro da 1 também dela. Mas ali também a gente não pode esquecer que o Sol dela tá na 8. Se a gente falar da casa 8, a gente pode falar, por exemplo, na questão da visão da moderna, que é a questão mais da intimidade do casamento e também da separação, né? Então, assim, como que ela lida com isso, né? De um modo muito pensando nela. Começa por aí, né? Porque tá ali volta ali para 4, pensando muito na família, né? Pensando muito, tipo... a família, digamos assim, a família dela vai ter muito impacto dentro do casamento dela e para ela tá ok, né? Não tem nem como não ter, né, filha única, óbvio que o pai e a mãe não vai deixar de como é que fala? Corujar a filha. Com certeza. Mas pode ser que incomode, né, por estar o pai e a mãe ali dentro, né? Uhum. O Sol e a Lua dentro ali da 8, né? Pode ser que também tenha um porém. Mas eu acho que nem tanto, né? Será? Não sabemos. Não sabemos. Não dá pra verificar aqui no mapa. Ela tem uma relação bem íntima com os pais mesmo, vocês acertaram nessa parte. Ela né? Inclusive, por isso ter girado desde criança a vida da família em torno dela. Ela, ao crescer, ela meio que inverteu o jogo, né? De querer abarcar tudo muito, assim, né? Então, talvez isso até tenha atrasado essa questão do casamento na vida dela. Uhum. Então, pode ser que quando ela vier se casar com alguém, isso realmente venha acontecer. Eu diria também o seguinte, aqui a casa 8, que é o seguinte... talvez ela não, se ela ainda não sacou por que ela provavelmente tem seu lado escorpiano bem forte, é porque ela tem esse monte de planeta na casa 8. Ela vai sofrer um cadinho dessas crises, vamos dizer assim, essas transformações, tá? Eu acho que ela já até se transformou, né? Porque Saturno já passou por ali. Já passou. Mas quem tem muito planeta ali, ó, tá sempre dando transformada. Sempre vai ter algum trânsito que vai bater ali, né? Não é só o Saturno que vai mexer. Exatamente. E essa grande conjunção tá na casa bem a grande conjunção mexeu bastante. E assim, tem Sol e Lua ali dentro. A Lua vai estar toda hora mudando alguma coisa nesse íntimo. A gente também pode ver a casa 8 como o nosso íntimo, mas aquele íntimo que a gente nem sempre quer mexer, né? Coisa que eu acho que vocês esqueceram de comentar ali, o Júpiter retrógrado, vocês teriam alguma coisa a acrescentar? Porque ela andava me perguntando também esses tempos, eu digo, acho que é isso, mas de repente vocês têm mais a coisa a acrescentar. Olha só, é que às vezes, vou dizer, o Júpiter retrógrado pode ser muitas vezes que essa expansão de Júpiter... Seja contida, né? Pode ser contida ou pode ser interior. Então, por exemplo...
O que ela vai expandir, não nesse caso, ainda mais estando na casa 4, talvez uma ressignificação, uma redundância, né, do mapa. Mas eu dizer até mesmo que fala dessa questão de em leão, de ego e tal, mas vai trazer muito para o interior dela. Ela talvez fique muito centrada nessa coisa de si, né? Olha bem o desafio, né? É o desafio de talvez ser, vamos dizer assim, a grosso modo, criada de um modo a ser muito centro das atenções, de estar expandindo muito ego, de estar expandindo as coisas muito para dentro, e de repente... Síndrome do filho único. Ela expandir tudo para fora. É quase toda assim. Então, assim, é o inverter, né? Mas o que a gente já falou, mas o Júpiter ali vai dar muito essa tônica de o que tudo que ela está colocando para dentro, né? Dessa questão que foi aprendido na infância, é jogada para fora, né? Acho que é o que eu conseguiria dizer. A gente estava conversando também sobre a questão de aquela crença de que tudo vem através do trabalho, que nada vem fácil, tudo mais, né? Que também poderia estar ligado a esse Júpiter, né? E também esse tanto é Capricórnio, né? Não, isso eu ligaria diretamente a Capricórnio, não jogaria Júpiter, não. Porque Júpiter ali é a sorte dela. Não é? Eu jogaria isso para grande conjunção, tá? Essa sorte, assim, não é tão, assim, para fora, aquela coisa, né, que vem, tudo vem a mim, né? É uma coisa um pouquinho, né, tem que dar em cima para correr. Uhum. Sim. Mas eu diria muito que essas conversas, digamos assim, que podem ter ocorrido nesse ano, pode ser por conta desse retorno de Saturno, né, que fala da profissão ali, o Saturno dela, né? Então ela vai estar preocupada com questões, vai estar muito difícil realmente no trabalho, provavelmente, né? Porque trouxe a bala estrutural para ela de qualquer forma, mesmo querendo ou não, teve uma transformação financeira, de estrutura, ela... Tudo na 8, é impossível não ter acontecido isso. Com certeza. Isso foi uma crise aí. E completando uma outra coisa na casa 8, que a gente falou das casas, mas a gente não passou muito pelos planetas, né? Então, ela tem essa Vênus em Capricórnio, que vai completar um cadinho aqueles significados que a gente falou da busca pelo outro, né? Essa busca intensa, mas ela também pode inconscientemente buscar alguém que vai trazer um pouco de estabilidade para ela, tá? A Vênus em Capricórnio vai querer buscar muito isso. E às vezes é difícil a gente perceber isso. Eu também tenho a Vênus em Capricórnio, vou dizer que às vezes é difícil a gente perceber que a gente, por trás, está buscando um pouco mais de estrutura e pode do que outras coisas. Também pode dizer um pouco de um jeito um pouco mais conservador, apesar de que aí entra o Urano ali junto, entra o Mercúrio junto, né? Mas ainda assim é Capricórnio. Eu ainda acho que esse Urano, essa coisinha, ia trazer alguns probleminhas com os recursos do parceiro, tipo, ela querer, sabe, trabalhar aquele recurso e, sei lá, vir algum problema no futuro, não sei. Então, essa significação de lidar com o recurso do parceiro, se ela tem uma Vênus em Capricórnio que vai buscar um pouco a estrutura, talvez assim, para ela tomar cuidado, ter essa consciência de não acabar se direcionando para um casamento onde ela dependa do parceiro, das coisas do parceiro, tá? E fique de alguma maneira num relacionamento em que ela fique presa, em que ela fique dependente, né? Ela não precisa disso, de ser dependente, né? Mas o mapa pode acabar direcionando um pouquinho para isso. Consciência, quando não tem consciência, você não fica refém do destino. Então, prestar atenção. A questão da Lua na 8 pode trazer isso, né? Essa dependência emocional no casamento. Mas dependência financeira não diria. Psicológica, talvez. Psicológica pode ser que sim, mas monetária, creio que não. Eu não digo exatamente dependência, assim, eu tô falando assim, como ela busca estabilidade, estrutura, ela sempre está buscando isso, ela pode se frustrar justamente nisso aí, vai que ela, sabe, ela gosta do cara, mas o cara não tá bem tão estruturado, sabe, essas frustrações. Mas eu acho que isso pode, ela é uma pessoa muito prática na questão até de relacionamento. Ela pode ser impulsiva, porque Marte, né, Marte, querendo ou não, é uma impulsividade, mas Marte está em Touro.
Marte em Touro não está no seu melhor ponto, né? Então, ele vai ser um Marte mais devagar. Então, ela vai pensar, ela vai verificar, Também ela não vai retrógrado, ser... né? E ela não vai pegar Também o primeiro... é uma pessoa que, além de já ter uma necessidade de ser mais estrategista, ela ainda vai pensar 2 vezes. Ela vai pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes para escolher mas quem... ela faz, sabe? Ela não é uma pessoa mas é tudo extremamente calculado, extremamente controlado. Sabe? Sim. Ela não é uma pessoa que fica esperando da vida, esperando um casamento que vai dar dinheiro para ela. Ela corre atrás, ela busca, ela faz. O que o Marcos falou até faz algum sentido, não por ela depender de necessitar do dinheiro do outro, mas de repente em uma relação onde ela tivesse uma grande estabilidade, ela ia pensar 2 vezes em priorizar a questão emocional, de repente. É bem Por estar não é tão confortável para ela de repente, isso aqui vamos dar uma relevada. É uma coisa a ficar atenta, sim. Sim. Eu acho que completa bem essa questão com o que a gente falou, justamente, né, de pesar mais a estrutura do que o sentimento, né? E essa questão do Plutão na 7 completar um pouquinho esse sentido, porque a gente pode interpretar como um corregente, né? Não corregente direto, pelo menos na minha visão, mas um corregente sim. Né? Então, isso tudo está, de alguma maneira, relacionado, essa 8 com a 7, de alguma maneira está. E também a família, porque, bem ou mal, o Sol e a Lua dela são direcionados a Júpiter lá na casa 4, Leão que volta para o Sol. Então, tem essa questão. Sim. E... Algo mais sobre os planetas em si? A 12? Então, a 12 eu não sei se entra na listinha de mediunidade. O regente da 12 está na 1, né? Pode ser um ponto a verificar, né? Eu lembro que a Nemi estava comentando disso, né? Então, mas tem sites também que dá para procurar, que pode trazer alguma coisa nesse sentido, ainda mais por Marte está retrógrada. Eu acho que por ser uma coisa que ela nunca trabalhou, que ela nunca expôs e tal, acho que tem mais a ver com a quantidade de planeta lá na casa 8, porque é uma coisa oculta, é uma coisa que ela não tá querendo olhar muito. Não, mas assim, então, entra... episódios que aconteceram desde a infância mesmo. Né? Mas tem 2 coisas ali, né? Tem 2 coisas ali, 3 coisas, aliás. É Marte. Tem várias coisas. Marte mas ali vendo só a questão de 12 e 1, né, em Marte, por exemplo, é Marte. Marte não é alguma coisa que pensa. Marte faz. Então, Marte não vai pensar, né? Tá retrógrado, ele pode até, ter motivos para vir a refletir, às vezes, sobre o que fez ou deixou de fazer, né? O que viu ou deixou de ver. Mas também tá em Touro, então é uma coisa concreta. Ela não vai acreditar, digamos assim, em coisas de... Acredito total, só ela não... É uma coisa oculta para ela, assim, que ela não é uma coisa que ela vai, muitas pessoas têm uma mediunidade e vão trabalhar com essa mediunidade, né? Pois é. Não é o caso. Vocês estão ignorando a roda... Vocês estão ignorando a roda da fortuna na 12, meus amigos. Não, a roda dela tá perto já da cúspide da 1, quase. Ela tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, mas não é, mas é uma coisa sim. com ela. Volta pra Touro de novo. Que volta sim. Porque volta tudo pra Touro ali. Faz todo sentido com o mapa essa questão de ser uma coisa íntima. Entendeu? Não é uma coisa que ela vai Mas o lance da roda da fortuna nisso. dele, Marcos, já que você citou, acabou voltando na construção de bem material dos outros. Porque ele, como eu te disse, quem tem roda da fortuna em Touro é muito bom em lidar com finanças alheias. Entendeu? Construir estruturas, essas coisas faz o olho dele brilhar. Foi por isso que eu bati tanto nessa tecla, porque ela não é bancária. Bichinha gosta de um conforto. Então, tem toda essa coisa, entendeu? Eu tinha citado mais por alto, acho que você não prestou atenção. Vocês querem falar do Quiron dela também? O Quiron dela tá oposto a Saturno, não é? Quiron a gente já deve ter até comentado em alguma das análises que a gente tá oposto a Saturno em Caprica. Quiron oposto a Saturno, gente... Tá. Eu falei isso porque eu tenho, tá? Então sei como é.
Mas Temos, né? Geração. temos, né? Geracional. Tá oposto aos nodos também, né? Mas eu acho que é a questão. Mas é a questão ali de cuidar dos seus, cuidar de si, às vezes pode ser a questão de cuidar de si mesma, né, das suas próprias emoções, versus ser essa educadora dos outros, ser essa educadora conservadora, rígida, que é assim, assim, assado. Pode ser também essa ferida, querendo ou não, alguma coisa relacionada a questões de irmãos, mas daí como ela é filha única, então pode ser alguma coisa por não ter irmãos, então ela vai buscar isso em pessoas, em amigos da infância, amigos, né, dos arredores, versus essa questão de tipo, tá trabalhando da vida profissional e tudo mais. Então, às vezes, ela tá muito focada na profissão, no que ela tá fazendo e tudo mais, e tem essa ferida, tipo, de não cuidar dos seus. Pode ser. Também interpretaria da seguinte maneira. Tem a questão da vulnerabilidade também, né? É muito, muito difícil para ela se colocar numa situação de vulnerabilidade, às vezes. Tem que se colocar. Eu super me relaciono porque eu tenho a mesma lua, o mesmo Quiron e dos mesmos signos. Uhum. Até a vida obrigar, né? Porque às vezes, né, quando tu foge muito da coisa, a vida te obriga, né? Uma das coisas que ela pode ser totalmente uma ótima pessoa que escute os outros e que dê bons conselhos. Sim. A gente não pode esquecer, gente, que a gente está falando das feridas, mas a gente esqueceu da cura, né? Então, que esse Quiron, na casa 3, vai completar um pouquinho do sentido dela estar ensinando para outras pessoas, né? O Quiron, ele se torna um especialista porque ele vive muito, muito de perto o problema daquilo e consegue, então, ajudar as outras pessoas, né? Então... Consegue ajudar as outras pessoas, por isso que eu falei da questão de escutar, né? Sim. Mas eu acho que ela não consegue, às vezes, tipo, ela escuta, vê o problema dos outros, consegue dar bom conselho. Mas não consegue se abrir. Só que não consegue se abrir. Então, tipo, ela fala pros outros e não faz o... Exatamente. Por isso que, assim, a questão de uma terapia é ótimo. Dica de quem já viveu isso. Não sei se acontece isso, mas se a gente faz a analogia da casa 3 com os gêmeos, também pode ser essa questão da casa 3, lembrar de às vezes esse Quiron na casa 3 pode dar um quê de síndrome do eu sou uma farsa, de não achar que não sabe o suficiente das coisas para fazer. Então, observar se ocorre isso. É bem análogo ao Quirin Gêmeos, né? Que tem, então, bem isso. Não ter a síndrome de eu sou uma farsa, né? Pensa assim, tá bom, eu sei que eu sei, e às vezes isso faz a gente aprender mais, querer aprender mais, porque acha que não sabe o suficiente, mas sabe o suficiente para começar, pelo menos, e para fazer. Então, se ela está nessa área de ensinar as outras pessoas e tal, fácil. Quiron também é significador, também pode ser um significador de saúde, né? Ou a gente pode interpretar aí junto da medicina, né? Vamos dizer assim, né? Porque Quiron era o pai da medicina. Então, tem também um pouco a ver com o que ela faz, né? Essa questão de saúde, está ensinando isso, está passando isso, né? E falamos da Lilith, vamos falar de Lilith? Ai, gente, Lilith, eu sou péssimo. Lilith é coisa de Deli que manja desses Paranauê, tá na também. Mas Lilith na 8, pode ser empoderamento na questão sexual, não é? Pode. Empoderamento feminino no sexual, ainda mais para esse Sagita. Sagita tem uma questão de, às vezes, não ser tão solto, né? Ou ser, não sei. Marcos? Não, eu diria que essa... A Lilith, ela traria essa frustração, sim. Sim, mas também poderia ser uma coisa assim, bom, o que ele foi negado, né? Negado talvez eu acho que ela não é tão solta, porque ela é Capricórnio na 8 ali, dá uma ponderada. Ela queria ser, porque, né, tá Sagita, que é liberdade, mas o Caprica na 8 não deixa. Será que não tá aí uma das razões, às vezes, da gente falou tanto de que podem haver crises
crises no bom sentido, né? Dessas transformações, né? Já que a 8 é a casa das crises, a gente estava falando da Lua e dos outros planetas ali dentro. Mas será que a Lilith não pede aquela coisa assim, tipo assim, vão se libertar e mandar o mundo e a merda e a gente vai... Mas aí o lado do Capricórnio diz assim, não, minha filha, olha só, vamos trabalhar porque a vida não é isso aí. E a gente fica nesse conflito interno. E a Lilith geralmente ela traz uma frustração em relação ao assunto daquele signo, né? Então, por exemplo, uma Lilith em Escorpião, por exemplo, seria, né, que é meio análoga à casa 8, eu quero a liberdade, eu vou, faço, aconteça na parte sexual, mas existe uma frustração que não é plenamente aquilo que tu necessita, aquilo que te preenche, né? E dentro desse signo de Sagitário também pode trazer, talvez em vez dessa coisa de querer se libertar, se podar demais nessa liberdade, por ser muito, né? É isso, gente. Acho que foi bacana. Então, Perséfone, espero que você tenha gostado. Porque a gente gostou. A gente gostou do seu mapa e força aí dessa sua caminhada pela casa 8, que lembre-se que a Perséfone descia 6 meses ao submundo, mas depois ela emergia e florescia a terra, né, por causa da mãe, mas enfim, né, deixava a terra mais alegre. Então desça até seus submundos quando precisar, mas floresça a terra quando sair de lá, né? Por isso aí senti tão... Nossa, esse peixinho traz tanta frase motivacional, né, presente? Vai estar gente. Papai Netuno tem que servir com alguma coisa. Ai, que ótimo. Que ótimo que alguém pensa nisso. Então é isso por hoje, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir Leitura de Mapa Astral às Cegas. Obrigado por estar conosco e até a próxima.